Um bom dia a todos que nos assistem, a toda a igreja de Jardim Planalto, a todos que estão em sua casa aí nos assistindo. Começaremos agora mais uma transmissão de um culto online e que Deus possa abençoar o nosso tempo aqui. Hoje é o domingo de Páscoa, é o domingo que nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. O dia do Senhor passou a ser domingo porque foi um domingo em que as pessoas foram até o túmulo, ele estava vazio, Jesus ressuscitou, Jesus vive e é o que nós celebramos no dia de hoje. Eu quero ler aqui com os irmãos, o missionário Everaldo mandou a letra de um cântico muito bonito que fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eu vou ler aqui, iniciando o culto, vou ler a letra desse cântico que o missionário Everaldo mandou para nós nessa manhã. O cântico se chama O Cordeiro que Sofreu. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar todo o que se entregar a ti. Tudo pago está, nada devo mais. Pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. E quando a pedra se moveu, nada se encontrou. Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. E ele diz aqui: Feliz Páscoa, Jesus vive para sempre, família Brum. Obrigado, Everaldo, que Deus abençoe sua família também. E vamos hoje celebrar isso. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte e nós também seremos ressuscitados e estaremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o culto, para a transmissão dessa manhã. Que Deus venha abençoar, que seja um tempo edificante para todos nós aqui. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de cultuar a Ti, de estudar a Tua Palavra, mesmo dessa forma, Pai, por meio da internet, por meio de uma transmissão, mas que o Senhor abençoe esse momento, abençoe a transmissão, os equipamentos, e que cada irmão, cada um de nós seja edificado com a Tua Palavra, que será lida, que será explicada, e agradecemos também pela ressurreição de Cristo. Louvamos a Ti por isso, porque Cristo está vivo, Cristo está conosco. Nós também iremos com Ele vencer a morte, nós também iremos ressuscitar e estaremos com o Senhor para sempre. Muito obrigado por essas verdades, é o que eu peço e agradeço no nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos estudando pela manhã o livro dos Salmos e hoje nós vamos estudar o Salmo de número 3, Salmo 3. Eu vou ler então esse salmo do versículo 1 até o versículo 8. Então os irmãos podem aí abrir as suas Bíblias no Salmo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. O tema da mensagem está aí também no Facebook, né? Os irmãos podem acompanhar aí. Vamos falar hoje sobre a paz no meio do perigo. Vamos ler Salmo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim: em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo
de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Esse salmo foi escrito por Davi durante uma séria crise que ele atravessava. O título aqui do salmo descreve o que estava acontecendo com Davi. Diz aqui: Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Davi está fugindo de um inimigo, só que o seu inimigo é o próprio filho, fugindo do próprio filho Absalão, que queria matar o pai. Davi tinha uma parcela de culpa no que estava acontecendo. Davi amava muito esse filho, amava tanto que ele deixou de disciplinar. Absalão cometeu alguns erros graves, Davi não o disciplinou, e agora Absalão está querendo tomar o trono, o reino do seu pai. Como que Absalão fez isso? Absalão, ele se aproximava das pessoas que estavam descontentes com seu pai. Absalão dizia para elas: olha, meu pai não se importa com vocês, meu pai não está preocupado com a causa, com o problema que vocês estão enfrentando. Ai, se eu fosse rei de Israel, eu cuidaria melhor de vocês. Absalão, além de ser bonito, ele tinha uma boa lábia. Em pouco tempo, Absalão conseguiu colocar o povo ao seu lado. E quando ele percebeu que Israel o apoiava, Absalão então tomou a decisão de invadir o palácio do seu pai. Ele invade o palácio, se assenta do trono e Davi foge. Davi vai para o deserto, acompanhado por aqueles poucos que ainda o apoiavam, e Davi foge, descalço, chorando, humilhado, fugindo do próprio filho. E é nesse momento que Davi então começa a clamar ao Senhor, como lemos aqui no Salmo 3. E no versículo 1, Davi ele diz: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Davi está presenciando muita traição, pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que juraram lealdade, agora debandaram para Absalão, e ele tem percebido que os seus adversários têm crescido. E além dele perceber esse crescimento, no versículo 2, Davi ainda escutava algo terrível. Versículo 2: muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. O que as pessoas diziam era o seguinte: Davi, seu reinado acabou. Davi, você pecou, Deus vai tirar de você o trono, Deus vai colocar seu filho no seu lugar. Davi, Deus não está mais com você, Deus não está mais se protegendo, Deus não está cuidando, Davi acabou. Então, enquanto Davi escutava essas palavras terríveis, ele então se volta ao Senhor. Uma coisa que Davi aprendeu nesse episódio é que nós não podemos confiar totalmente nas pessoas. Davi aprendeu que ele não poderia confiar na multidão. Davi não poderia confiar naquelas pessoas que se apresentavam como amigos. Davi não pôde confiar nem no próprio filho. E Davi então vai dirigir a sua oração ao único em quem a nossa confiança tem que ser colocada. Davi, ele vai orar ao Senhor. Só Deus que é digno de confiança, porque Deus não é como as pessoas. As pessoas estão nos amando hoje, amanhã estão nos odiando. As pessoas hoje estão nos apoiando, amanhã elas estão contra nós. Mas Deus não age assim. Deus tem uma aliança com seus filhos. Deus sempre vai amar seus filhos. Deus sempre vai cuidar de seus filhos. Deus sempre vai proteger os seus filhos. Mesmo quando Deus tem que ferir um dos seus filhos, mesmo quando Deus tem que nos disciplinar,
Mesmo quando Deus tem que nos machucar, Deus nos fere com amor, por nosso bem, porque Deus sempre vai amar e cuidar dos seus filhos. Então Davi, ele recorre a Deus. Davi também sabia que ele estava colhendo o fruto do seu pecado. Davi conhecia suas falhas, Davi conhecia seus erros, Davi sabia que muito do que estava acontecendo era consequência do seu pecado, mas mesmo assim ele vai se colocar diante de Deus, porque ele confia na misericórdia de Deus. Ele sabia que Deus cuidaria dele, não pelos méritos dele, mas pela graça e a misericórdia de Deus. E no versículo 3, Davi faz a seguinte declaração ao Senhor. Ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Davi não está no seu palácio, ele não está cercado do seu exército, não. Davi está no deserto, Davi está vulnerável. Além de ele estar no deserto vulnerável, com pouca gente apoiando ele, existem milhares que estão perseguindo ele, tentando matá-lo. Mas Davi descansa no Senhor, porque ele diz: o Senhor é meu escudo. Não importa se eu estou no palácio ou se eu esteja no deserto, no relento, Deus é o meu escudo. O Filho de Deus está protegido pelo Senhor, e nada pode acontecer ao Filho de Deus se não for da vontade de Deus. E Davi sabia disso. Davi sabia que ninguém iria tirar a sua vida se não fosse essa a vontade de Deus, porque Deus era o seu escudo, e o Filho de Deus, ele é indestrutível. Enquanto não for da vontade de Deus, nada acontece com o Filho dele. O Filho de Deus não fica doente, o Filho de Deus não se acidenta, o Filho de Deus não morre, enquanto não for da vontade de Deus. Porque tudo que acontece com os filhos de Deus ocorre debaixo dos decretos e da vontade de Deus. Deus é o nosso escudo, Deus nos protege. Não importa o perigo, a crise em que estamos, é Deus que nos protege e nos guarda. Davi sabia disso. Ele também diz: Deus é a minha glória. Davi era um pastor de ovelhas, simples, e Deus foi atrás de Davi. Deus mandou ungir Davi, e foi Deus quem colocou Davi no trono. Davi não foi atrás disso. Davi nunca pensou em ser rei. Foi Deus que o colocou aí. E Davi sabia que tudo que ele tinha porque Deus quis dar. Por isso ele diz: o Senhor é a minha glória. É o Senhor que me leva onde Ele quer, é o Senhor que me coloca onde Ele quer, e o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Da mesma forma para nós, Deus é a nossa glória, porque tudo que temos, nós temos porque Deus deu. Então nós podemos dizer: tudo que eu tenho, eu devo a Deus, porque foi Ele quem deu. E Davi também diz no versículo 3: Deus é aquele que levanta a minha cabeça. Deus levanta a cabeça daquele que está prostrado. Deus não vai levantar a cabeça daquele que está com o nariz empinado. Deus não vai levantar a cabeça do arrogante, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus humilha, Deus quebranta o arrogante. Davi aqui está prostrado, Davi está humilhado, e ele sabia que Deus é quem poderia levantar a sua cabeça, é Deus quem poderia erguer. Então ele clama isso ao Senhor, e no versículo 4 ele prossegue dizendo: eu clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Davi, naquele deserto, numa situação deplorável ou humilhante, no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 30, nós encontramos aqui como que Davi estava nesse momento. Lemos aqui que Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Ele estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subia o monte. Nós
Estamos acostumados a ver um Davi triunfante, mas agora aqui nós encontramos um Davi descalço, um Davi que está chorando, um Davi humilhado, andando no meio dos campos, clamando ao Senhor. E Davi sabia que a sua oração chorosa, a sua oração nessa situação humilhante seria ouvida. E Deus ouviu a oração de Davi. Ele tinha essa certeza. E a primeira resposta que Davi recebeu de Deus foi a paz. Deus encheu o coração de paz. O apóstolo Paulo falou dessa paz que Deus dá quando nós oramos. Paulo estava preso e ele sentiu a paz de Deus. Pedro também, quando estava preso, sentiu a paz de Deus. E Paulo, ele diz aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não vivam preocupados, ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Paulo diz que quando o meu coração está aflito, quando eu estou ansioso, quando eu estou com medo, eu tenho que orar. Porque quando nós oramos, Deus ele vai enviar a nós uma paz que não tem como explicar, uma paz que excede o entendimento, e a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração contra o medo, o desânimo e a ansiedade. A paz de Deus, ela funciona como um segurança, como o porteiro de um prédio. O porteiro de um prédio, ele não permite que pessoas estranhas entrem naquele prédio. A paz de Deus faz a mesma coisa. A paz de Deus funciona como um porteiro no nosso coração, impedindo que o nosso coração seja invadido pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero. Essa é a paz de Deus que Ele nos dá quando nós oramos, quando nós clamamos. Mas você diz: mas pastor, eu já orei, mas eu não consigo ter paz. Eu já orei, mas eu continuo com medo. Eu já orei, mas eu continuo ansioso. O que eu digo para você? Ore mais. Ore mais uma vez. Ore a terceira vez. Ore a quarta vez. A paz de Deus, ela vem. Mas para que a paz de Deus chegue ao nosso coração, é necessário que eu gaste um tempo orando. Talvez você tenha que passar a noite orando, a manhã inteira orando. Mas você tem que orar. Orar, orar e orar, até você perceber, até você sentir que a paz de Deus está tomando conta do seu coração. Ore quantas vezes for necessário. Você tem que orar até você sentir a paz de Deus. Davi fez isso, e Davi experimentou essa paz no deserto em que ele estava. Versículo 5, nós lemos aqui de Salmo 3: eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Eu já li esse salmo muitas vezes e eu confesso que quando eu li esse salmo, eu imaginava Davi na sua cama, no seu quarto, dizendo: olha, eu me deito e durmo, pois o Senhor me sustenta. Só que Davi não estava na sua cama, Davi não estava no seu quarto. Davi estava no meio do mato, no deserto, no meio do campo. E no meio do campo ele conseguiu dormir e acordar, mesmo sabendo que tinham milhares de inimigos tentando matá-lo. E mais, Davi não tinha remédio, Davi não tinha comprimidos para tomar, para dar uma paz, um alívio, não. Davi dependia unicamente da paz de Deus, e a paz de Deus foi suficiente, porque mesmo em meio ao relento, mesmo cercado de inimigos terríveis, ele conseguiu dormir, conseguiu acordar
e disse: o Senhor é quem me sustenta. E nós devemos aprender com Davi: lançar ao Senhor o seu medo. Jogue para o Senhor, lance para o Senhor aquilo que está te angustiando, aquilo que está te amedrontando. Davi tinha milhares de inimigos. Eu pergunto: quais são os milhares de problemas que estão te cercando, estão impedindo você de descansar, impedindo você de dormir? Quais são os milhares de problemas que te cercam? Jogue isso para o Senhor. O apóstolo Pedro diz, em 1 de Pedro, no capítulo 5, 6 e 7, ele diz: humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele nos exaltará. Entregue ao Senhor, lance ao Senhor todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Deus sabe tudo que você está passando, mas Ele quer que você ore, que você clame. Deus sabia o que acontecia com Davi, mas Deus, Ele respondeu quando Davi clamou. Deus sabe o que acontece na sua vida, mas Ele quer que você clame. E quando você clamar, Ele vai encher o seu coração com a sua paz, e você pode dormir em segurança. Deus trabalha por nós, mesmo enquanto estamos dormindo. Para que ficar acordado? Deus já está acordado, Deus já está cuidando de nós. Outra coisa que aprendemos: quando eu oro, Deus se torna grande. Quando eu oro, Deus se torna maior que os problemas. Quando eu oro, Deus se torna maior que as pessoas. É por isso que quando nós oramos, sentimos paz. Porque quando você ora, você tem essa percepção de que Deus é maior do que todas as coisas. E então nós conseguimos ter paz. É a oração que vai fazer com que Deus se torne grande em nossa vida, que os problemas se tornem menores. Davi, fortalecido, faz agora o seu grito de guerra. E o grito de guerra de Davi encontramos aqui no versículo 7 e versículo 8. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. O versículo 7 parece um pouco estranho para nós, em que Davi está pedindo para Deus quebrar os dentes dos seus inimigos. Na verdade, quebrar os dentes aqui significa humilhar, significa fazer justiça. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, lute por mim. Senhor, eu não quero enfrentar meus inimigos, eu não quero lutar contra os meus inimigos. Senhor, eu não quero fazer a justiça com as minhas mãos, por isso entrego, Senhor, esta causa para Ti. Que o Senhor lute por mim, que o Senhor vença por mim, que o Senhor faça a justiça por mim, porque a salvação vem de Ti, a Tua bênção está sobre o Teu povo. É essa oração que devemos fazer, perante os problemas, perante tantos perigos, dizer: Senhor, entrega nas Tuas mãos. Senhor, eu não sei como enfrentar esse problema, não sei como enfrentar esse perigo, não sei como lidar com os meus inimigos, mas eu entrego a Ti. Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus que fazes tudo bem feito. Eu entrego a Ti, porque a salvação vem de Ti, a minha glória é a Tua, Senhor. Eu me entrego a Ti. E assim, com Davi, nós aprendemos que quando estivermos no maior perigo, nós podemos sentir paz. Não importa onde você esteja, não importa a gravidade da crise que você esteja enfrentando, a paz de Deus é suficiente para mim e para você. Confie em Ele. E olhando para essa história, nós lembramos de alguém que também passou por algo parecido. Enquanto Davi sofreu uma crise que foi fruto do seu próprio pecado, nós sabemos de alguém que passou também por uma situação parecida, mas sem ter cometido pecado. Estamos falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certo dia, Ele entrou em Jerusalém, montado num jumento. Enquanto Ele entrava em Jerusalém, toda a multidão o aclamava.
as multidões gritavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, e as pessoas, as multidões honraram o Senhor Jesus enquanto ele entrava em Jerusalém. Mas quando chegou na sexta-feira daquela mesma semana, aquela mesma multidão que gritava Hosana, Hosana, essa multidão começou a gritar: crucificam, crucificam, tira esse homem daqui, crucifique esse homem, solte Barrabás e crucifiquem esse Jesus. A multidão rapidamente foi influenciada pelos líderes dos judeus e a multidão se voltou contra o Senhor Jesus. E Jesus, ele passou por um julgamento injusto. Jesus foi maltratado, foi ferido, foi cuspido, levou chicotadas, recebeu uma coroa de espinhos e não abriu a sua boca. O apóstolo Pedro diz que devemos olhar para isso e seguir o exemplo de Cristo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21 a 23, o apóstolo Pedro diz aqui o seguinte: pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Jesus foi maltratado, foi ferido, foi xingado, mas ele ficou quieto. Por quê? Porque Jesus, enquanto ele sofria essas injustiças, ele se entregou, ele colocou todo esse caso nas mãos de Deus. É isso que devemos aprender. Você hoje está sendo injustiçado, você hoje está sofrendo, coloque essa causa nas mãos de Deus. Deus, ele vai julgar com justiça. E lembrando aqui de Davi, as pessoas falavam para Davi: Davi, Deus te abandonou, Deus não vai livrar você. Eles disseram as mesmas coisas para Jesus. Disseram: ah, Jesus, se você é filho de Deus, que Deus venha te salvar. De fato, Jesus estava na cruz e ele estava sendo punido por Deus. Jesus estava assim sendo castigado pelo próprio Pai. Pedro, ele prossegue aqui no versículo 24 e 25, que ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele levou os nossos pecados sobre ele. E lá na cruz, o próprio Pai começou a punir Jesus. Jesus, ele recebeu a ira do Pai, ele foi castigado pelo próprio Pai. Mas por que Jesus fez isso? Pedro diz no versículo 25: nós somos ovelhas desgarradas. Nós somos como ovelhas desgarradas que fugiram do bom pastor que é Jesus. Nós fizemos aquilo que nós queríamos, mas Deus fez cair sobre o seu Filho Jesus todo o nosso pecado. Jesus, ele foi punido na cruz por todos os pecados dos filhos de Deus. Jesus, ele foi punido por nós para que Deus pudesse nos perdoar, para que Deus pudesse nos resgatar. E o que a Bíblia ordena aqui é o seguinte: assim como Jesus morreu pelos nossos pecados, nós também devemos morrer para o pecado e vivermos para Ele. O que eu e você temos que fazer é aproximarmos do Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu me afastei de Ti, eu fiz o que te desagradava, mas eu sei que o Senhor foi punido no meu lugar, o Senhor recebeu o meu castigo. Por isso, Senhor Jesus, eu quero agora receber o Teu perdão. Me perdoe, me restaure. Eu quero, Senhor, ser reconciliado com Deus. Faça isso.
porque se você for reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus, aí sim você vai poder dizer: Deus está comigo, Deus é meu escudo. Porque todas as promessas que lemos há pouco, Davi estava dizendo: Deus é meu escudo, Deus é meu protetor. Essas promessas só são válidas para aquelas pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio do sangue de Cristo. Se você não foi reconciliado com Deus pelo sangue de Cristo, Deus não é o seu escudo ainda. Deus está irado com você. Mas se você voltar-se para Cristo, se você confessar seu pecado, se você se reconciliar com Deus, aí sim Deus vai ser o seu escudo, Deus vai ser o seu protetor. Por isso, volte-se para o Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu me afastei de Ti, eu tenho feito o que Te desagrada, mas eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor foi castigado por mim. Por isso, Senhor, eu confesso meu pecado, eu peço que o Senhor me purifique e me limpe. Eu quero voltar à comunhão contigo e com o Pai. Faça isso aí onde você está. E o Senhor Jesus, após Ele consumar a sua missão na cruz, após morrer, Ele foi sepultado, mas foi numa manhã como essa, foi um domingo que Ele ressuscitou. No domingo de manhã, como vimos quarta-feira, as mulheres foram até o sepulcro, mas o sepulcro estava aberto, aquele lençol de linho que envolveu o corpo de Cristo estava ali, mas Jesus não estava mais no sepulcro, Ele ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou? Quando o Pai ressuscitou Jesus, foi uma prova de que o Pai aprovou o que Cristo fez por nós na cruz. E se Cristo ressuscitou, é sinal de que Ele venceu a morte, venceu o pecado. E assim como Cristo venceu a morte e o pecado, nós também vamos vencer, podemos vencer o pecado e a morte com Ele, desde que você esteja unido a Cristo. Por isso, hoje é o dia da salvação, porque se você está longe de Cristo, você está com pecado e você está preso à morte. Mas se você se voltar a Cristo, assim como Cristo venceu o pecado e a morte, você com Cristo vai vencer o pecado e a morte. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essas verdades que pudemos aprender com Davi. E da mesma forma que Davi experimentou a sua paz no meio de um perigo tão grande, nós também podemos experimentar. Da mesma forma como a Tua paz foi suficiente para Davi, a Tua paz também é suficiente para nós. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que não é a Tua paz que tem falhado, mas é a nossa oração que tem falhado, a nossa fé que tem falhado. Nós muitas vezes preferimos correr para outros artifícios, muitas vezes preferimos tomar alguma substância do que recorrermos para Ti em oração. Por isso, Senhor, leve-nos, ó Pai, coloque em nós a mesma determinação que houve em Davi, de Te buscar, de clamar a Ti, e que nós também possamos experimentar essa paz, que também possamos experimentar essa paz que excede todo entendimento, que nós também possamos dormir e descansar, sabendo que o Senhor nos sustenta. Quero pedir agora por aqueles que não têm essa expectativa, por aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor, como protetor da vida deles. Peço, Pai, por aqueles que estão longe de Ti, por aqueles que estão debaixo, não da Tua proteção, mas que estão debaixo da Tua ira, Senhor. Ó Senhor, conduza essas pessoas aos pés de Cristo, para que elas possam confessar seus pecados, para que elas possam ser reconciliadas contigo, Senhor. Que essa seja uma manhã de salvação, de restauração, e aumente, Senhor, nossa fé. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós vamos agora passar para os pedidos de oração. Vou aqui entrar nos grupos. Os irmãos têm feito aqui os seus pedidos. Deixa eu ver aqui alguns grupos aqui. Deixa eu ver aqui no grupo
aqui. O irmão Valderi, ele pede oração pela igreja, pela nossa nação, e que possamos, confiar e esperar no Senhor, pois tudo que Deus faz é bom e em tudo Ele tem um propósito. Isso é verdade. Não sabemos o propósito de tudo isso, Pensamos hoje, domingo de Páscoa, era para nós termos o nosso café da manhã aqui na igreja, era para celebrarmos a ceia do Senhor. Quanta coisa estamos impedidos de fazer. Tantos irmãos aí estão preocupados com o seu trabalho. Irmãos que receberam o salário esse mês, mas não sabem se receberão o salário no mês que vem. Nós só podemos confiar em Deus. Deus está cuidando de nós. Quando Davi se viu expulso do seu próprio palácio, a confiança de Davi estava no Senhor, e Deus restabeleceu o seu trono. Deus restabeleceu aquilo que ele tinha perdido. E Deus é poderoso também para restabelecer. Deus é poderoso para nos fortalecer, nos sustentar. Confie no Senhor. Que nós não olhemos para as circunstâncias, nós olhemos para aquele Deus que está por trás de todos esses problemas, e que Deus nos ajude a confiarmos nele. Outras mensagens aqui, irmão Leandro, irmãos aqui, vários irmãos dando um bom dia, desejando um feliz domingo. Irmão Leandro, meu pedido é pela salvação da família, e que Deus possa fortalecer a cada dia a nossa fé em Cristo, por toda a igreja, e agradecer pelo sustento e o livramento. Então, irmão Leandro pede oração pela sua família, que Deus venha salvar aqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador, e que Deus continue a nos sustentar, nos fortalecer. Irmão Edmar, eu agradeço a Deus pela minha família, e que Deus continue fortalecendo a nossa igreja e também pelo nosso país. Irmão Cláudio, eu peço oração por nossa igreja, que Deus fortaleça a nossa fé pelo nosso trabalho, sustento, Deus continue nos fortalecendo, sustentando, nossa família, nossa fé, nossa igreja. Irmão Gilberto, eu peço orações para que Deus nos dê paciência, na certeza de que tudo vai passar, tudo vai passar. Vamos continuar confiando no Senhor. O grupo das irmãs, a Vilca, minha esposa, ela pede oração pela recuperação da Cássia e do Ícaro. Cássia é uma jovem lá de Minas que está fazendo um tratamento de saúde, que Deus possa recuperar a sua saúde, a sua vida espiritual. Ícaro é um jovem aqui de Limeira, é um jovem que se formou recente do ensino médio, mas está passando por algumas cirurgias sérias. Que Deus possa ter misericórdia desse jovem, Deus possa curá-lo, Deus possa fazer uma obra na sua vida espiritual também. Temos também aniversariantes, essa semana, que eu esqueci de ver a lista, mas eu sei que essa semana tivemos o aniversário do Giuseppe e do Cláudio. Então, que Deus abençoe, o Cláudio e o Giuseppe por mais anos de vida, que Deus continue abençoando, fortalecendo vocês. Eu vou dar uma olhada na lista e à noite eu vou mencionar se houve mais aniversariantes aqui. Também os familiares, da Vilca, ela pede oração pelo tio Joanes, pela sua prima Marília, que aniversariaram, e que Deus possa ter salvação a eles. E também a Carol, minha cunhada, esposa Francisco, completou mais anos de vida. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a Carol, e a Vilca também agradece a Deus por todo o sustento e a saúde que Deus tem nos dado. Deixa eu ver se tem mais pedidos aqui. Um outro pedido, irmãos, nós temos pedido oração aqui pelo pastor Sócrates, que ele é diretor da Convenção Batista, e a última informação que recebemos foi de ontem, às 5 da tarde. Pediram aqui para reforçarmos a oração pelo pastor Sócrates. Diz que o estado de saúde dele continua grave. Novos procedimentos foram introduzidos,
e ele continua precisando da ventilação mecânica, né? Ele está ligado àqueles ventiladores, e orar para que Deus possa ter misericórdia, Deus possa restaurar a saúde do pastor Sócrates. No WhatsApp, eu creio que são esses os pedidos. Agora eu vou ver aqui no Facebook se tem pedidos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A irmã Virgínia, né, Virgínia Luquezzi, ela estava assistindo, ela pede oração pela sua família. E muito bonito ver a participação dos irmãos aqui durante a mensagem. Ok, então louvamos a Deus, né, por todos os irmãos que têm assistido, acompanhado, que têm manifestado aqui. Que Deus continue abençoando cada um. E vamos orar agora por esses pedidos, né, pelos aniversariantes, pelos pedidos aqui colocados, e que Deus continue cuidando, protegendo cada um de nós. Ontem tem mais um pedido aqui, deixa eu ver aqui. A irmã Tânia Passotti também, que nos acompanha, ela pede oração pela sua família, né? E do filho dela, Fábio. A Tânia tem um filho, Fábio, que mora aqui em Limeira, né? Então vamos orar também pela sua família e pelo seu filho Fábio. Vamos estar em oração também. E que Deus continue nos protegendo. Os irmãos presenciaram essa semana que aumentou, né? Tem aumentado os casos aqui em Limeira. Ontem foi registrado primeira morte, né, por causa desse vírus. E continuar orando, né, que Deus tenha misericórdia, que Deus possa fazer diminuir esses casos, que Deus possa eliminar esse vírus, né, que está assolando o mundo todo e que chegou aqui, está tão pertinho de nós. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, que Deus nos proteja, que Deus nos livre desse mal e que a vida possa voltar ao normal o quanto antes, que possamos voltar aos nossos trabalhos, que possamos voltar a nos reunir como igreja. Hoje a igreja está, né, separada, cada família na sua casa, que possamos estar novamente aqui unidos para celebrarmos a ceia do Senhor, adorarmos a Ele, e que Deus venha abreviar todo esse tempo aqui. Vamos continuar a confiar no Senhor. Nunca imaginaríamos que a igreja chegaria um tempo em que estaria impedida de cultuar, mas que esse momento não seja para o mal, mas que Deus use tudo isso para fortalecer mais ainda a nossa fé e nossa confiança nele. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor Jesus vive, o Senhor Jesus está conosco. E porque Jesus está conosco, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo se vamos ter o nosso sustento ou não, porque o Senhor Jesus vai prover a nós. Da mesma forma como o teu filho Jesus proveu o pão e o peixe para aquela multidão, o Senhor Jesus vai prover o que nós precisarmos também, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos descansar, mesmo que tenham milhares de problemas a nos cercar. Podemos descansar porque a tua paz é maior do que os milhares de problemas que nos cercam, Senhor. Queremos pedir, Senhor, por cada irmão aqui que apresentou a sua petição, pelos familiares, pela saúde, pelo trabalho, que o Senhor continue cuidando, Pai, de cada um deles aqui, Senhor. Aumente a nossa fé, meu Pai. Nos ajude a descansar em Ti, sabendo que o Senhor proverá tudo aquilo que nós precisarmos. Pedimos pelos nossos entes queridos que não têm Jesus como Salvador, que não têm essa proteção que o Senhor nos dá, que o Senhor conduza a eles a salvação em Cristo, Senhor. Pedimos pela nossa saúde, Pai, pedimos pelos nossos idosos, que o Senhor cuide da saúde de cada um deles, meu Pai, dando a proteção, dando a saúde, Pai.
e continue, Pai, fortalecendo a fé da tua igreja. Que mesmo a tua igreja estando espalhada como está, mas que a nossa fé seja fortalecida e que logo, logo possamos estar aqui, nos reunir como igreja para te buscarmos e cultuarmos o teu nome. Agradecemos por aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida, que o Senhor continue a abençoá-los, e aqueles que não têm a salvação em Cristo, que o Senhor os contemple com o melhor presente que eles podem receber, que é o novo nascimento, que é pertencerem à tua família. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, irmãos, encerrar lendo um hino que nós cantaríamos hoje, né? Se a igreja estivesse aqui, se tivéssemos aqui o culto da Páscoa, nós cantaríamos o hino 140 do HCC, é o hino da Sepultura Saiu. É o hino que nós cantamos uma vez por ano, cantamos no domingo de Páscoa, e nós vamos ler. Eu vou ler a letra deste hino. Foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder e vigor ressuscitou. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter, porque da morte triunfou. Ó que vitória! Vida nos outorgou, vida eternal, porque da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Ele pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Jesus morreu uma morte vergonhosa, uma morte humilhante, mas ele ressurgiu com glória, ressurgiu com poder. Nós também vamos morrer. E a nossa morte há uma humilhação, a Bíblia diz isso. Nosso corpo está envelhecendo, nosso corpo vai adoecendo, e a nossa morte é algo humilhante, porque Deus não nos criou para isso. Mas não importa a nossa morte, o importante é, assim como Jesus ressuscitou com glória, nós também que estamos em Cristo ressuscitaremos na glória dele, no poder dele. A nossa ressurreição será uma ressurreição gloriosa. Você tem essa esperança? Então corra para Jesus. Senhor Jesus, eu quero pertencer a Ti. Assim como o Senhor ressuscitou e venceu a morte, eu também quero ressuscitar contigo e vencer a morte. Eu quero ressuscitar na Tua glória. Clamarei, e que Deus nos abençoe. E até a noite, às 7 horas, estaremos aqui para mais um culto para a glória de Deus.